Apareceu? Sim, eu acho que inclusive a gente já está ao vivo. Deixa eu só, É, antes da gente começar, eu fazer o teste. partilhar com. Eu acho que agora mesmo. Ah, começou. Também vou partilhar. Então, o pessoal está entrando devagarinho ali. Uhum. Querem esperar mais uns 5 minutinhos, quem sabe? Estou mandando também. Bora lá, Pedro. Então, vamos. Vamos lá, vamos lá. Então, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando na página da Isaura Maia, através do Facebook. Hoje a gente vem com uma proposta de um debate bem acalorado, né, e com convidados bem importantes e de uma caminhada muito histórica e muito contundente na área social. Então, a ideia da live de hoje é a gente traçar, então, o perfil desse sujeito pandêmico e falar de todas essas violências que atravessam os territórios e qual que é o papel do educador social, né, nesse meio. Então, boa noite a todo mundo. Eu sou Pedro Amorim Neto, sou educador social no Isaura Maia, eu sou militante e ativista do movimento social. Então, desejo que essa seja uma live muito acalorada, dou boas-vindas a todo mundo. Vou passar a palavra, então, para o Jean, para ele se apresentar, e aí depois a gente entra no debate. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? É muita satisfação que eu acho que eu faço parte desse momento histórico aqui junto com vocês, com a Daiane, com o Carinho, contigo, Pedro, né? E falar um pouquinho nossos desafios diários, assim, em relação a esse momento mundial, né? Pandêmico, né? Vou falar um pouquinho da minha pessoa, na realidade. Eu sou o Jean, sou educador social aqui no município de São Leopoldo há um bom tempo, né? E hoje eu estou atuando junto no Círculo Operário Leopoldense no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Atuo na região da Feitoria, uma região em situação de vulnerabilidade, junto na Paim e também numa outra região, junto que é a região Nordeste. Tem uma passagem também que a gente conseguiu aqui muito importante, que é relacionada ao Fórum de Educadores Sociais, que em 2008 articulamos junto aqui ao município um movimento, né, de fortalecer essa relação entre os educadores sociais, que a partir da Secretaria da Assistência Social nos fortaleceu também. Havia um grande número de educadores sociais aqui em São Leopoldo, né? Outra passagem legal que eu acho que eu posso ressaltar é a relação com a assistência social aqui do município também, no qual eu estive junto ao CRAS, ao CRES e a situação de abordagem de rua, no qual tivemos também uma publicação que era o Contorno dos Invisíveis, que foi muito importante para poder identificar a população de rua do município. Esse movimento foi em 2009, 2010, com vários educadores sociais. Tinha o Bicno, na época era meu companheiro, que deve estar assistindo agora nesse momento aí, que eu não consigo identificar quem é que assiste, mas provavelmente ele deve estar. E companheiro de educador social, tá, Bicno? E também, na época, também, depois atuei junto ao programa Centro de Defesa de Direitos Humanos, né, de crianças e adolescentes, onde também fiz outra publicação que eu acho interessante ressaltar, que é a questão de identificar o extermínio de adolescentes e jovens. Foi uma publicação muito gratificante. Também atuei numa ação rua em Porto Alegre, por um curto tempo, ação rua população adulta, né? Porque já existia ação rua população com crianças e adolescentes em 2016, quando começou a ser implementado junto ao ZICOM.
a minha passagem aqui é tentar poder estar contribuindo nessa discussão, tá? E podendo trazer um pouco da experiência junto ao serviço de convivência e um pouco do que o educador social sente nesse momento pandêmico. E é isso aí, Pedro. Tá? Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Eu me chamo Karine, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo também no Coletivo de Educação Popular e Pedagogia Social, o CEPOPS, que é um grupo que reúne educadoras e educadores sociais, atuantes no campo social, além de pesquisadores também no mesmo tema, e que vem há um bom tempo aí trabalhando, né, para a visibilização desses temas que vinculam a educação social e a pedagogia social no Brasil. É uma honra estar aqui, né, ao lado de 3 grandes parcerias de longa data, né, a Dayana, o Pedro, o Gian, são 3 educadores sociais que muito representam a categoria ocupacional. Então, que essa seja uma noite muito proveitosa de diálogo, um diálogo gostoso, fraterno, e que traz à tona, né, um tema tão potente, tão importante de ser discutido neste tempo pandêmico, né? Então, obrigada já, Pedro, pelo convite, obrigada, Isaura Maia, e parabéns pelo belo trabalho. Que lindo! Olha, que prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já inicio agradecendo o convite, a confiança, o fato da gente estar reunido num momento que é tão duro, tão crítico, né? E que importante é a gente ter essa possibilidade do encontro, mesmo que um encontro virtual. Então, para quem não me conhece, meu nome é Dayana Santos, sou educadora social, também sanitarista de formação. Já trabalho há bastante tempo com educação social, já fui da abordagem de rua, hoje em dia com projetos. E também espero que essa seja uma noite muito produtiva, que a gente possa esperançar, renovar a esperança para poder seguir fortalecido, né? É realmente necessário que façamos isso e que tenhamos esses espaços de troca tão potentes. Então, acho que é isso para um início, né? Fiquei até pensando se eu falaria mais, porque era só uma apresentação, daí o Gia falou, eu fiquei sem saber o que fazer. Mas acho que para dar início, o pontapé inicial, né, Pedro? Que o povo fala, né? Que é bom até avisar. Colocaram a Karine, colocaram a Dayana. O Gia, e aí, como é que vai ser? A gente falava disso fora do ar ontem, né? É até engraçado. Porque eu e a Karine, a gente dizia que vai ser live para 20 horas. Talvez a gente até entrasse no Guinness com essa marca, porque colocaram muita gente que fala muito, né, na mesma live. Então, a ideia inicial é da gente trazer alguns questionamentos para essa live agora, ouvir um pouquinho cada um e o lugar de onde nós falamos e então ir provocando essas discussões, ir provocando essa discussão ali, né? Com o pessoal que está interagindo, está chegando bastante mensagem ali, o pessoal tá mandando aqui no nosso Facebook. Então, para esse primeiro bloco, né, então a gente pensar a educação social, sobretudo nesses tempos tão incertos, é bem desafiador, e a gente que está na prática, está na ponta, a gente sabe que isso é complexo, pensar saúde coletiva, prevenção de contágio de Covid-19, acesso a políticas públicas, como, por exemplo, comida à mesa, acesso à escuta especializada, acesso à água, a gente está falando disso aqui também, porque muitas comunidades na periferia está faltando água. Então, de pensar outras formas de violência que estão acontecendo nessas comunidades no nosso estado, no nosso país e no mundo todo, de uma forma mais ampla, né? Porque a Covid-19 ela veio só para evidenciar uma desigualdade que foi invisibilizada por muito tempo no nosso país, né, Daya? Então, o que é a Covid-19 na periferia, que também já sofre com a falta de saneamento básico, já sofre com a falta de acesso à educação pública de qualidade, já sofre com a dengue, já sofre com todas essas outras questões, né? Então, é traçar um pouco desse perfil do sujeito pandêmico e dizer desse lugar que a gente fala,
Então, com essa introdução, eu queria te ouvir um pouquinho, né, com essa experiência que tu trazes de Porto Alegre, com toda o trabalho que tu vem desenvolvendo nesses últimos tempos, né, porque é 3 meses, mas a gente parece que está vivendo isso há 5 anos. Exatamente isso, Pedro. E acho que é importante a gente ressaltar que a pandemia ela só vem a deflagrar toda uma situação que, de fato, já estava aí e que é algo que é a violência, né? É a violência. Num sistema tão desigual, se a gente não tiver sempre atento a essas questões, a gente até corre o risco de estar culpabilizando esses indivíduos em determinado ponto. O trabalho que está sendo desenvolvido aqui, eu à frente da coordenação do Fundo de Amparo, as mulheres têm possibilitado a gente circular nas comunidades, até uma Porto Alegre que eu não conhecia, mas que é bem o retrato disso que tu traz, assim, dessa construção de uma sociedade que como base, acho que a gente vai ter que falar necessariamente de racismo, da desigualdade de gênero, de toda uma estrutura que parece que, por vezes, a gente coloca no imaginário de uma forma tão distante, está aqui, está aqui. O fundo, até falar um pouquinho do fundo antes, até para as pessoas poderem entender por que eu estou trazendo essa experiência, porque senão parece que fica meio vago para quem não conhece. O fundo é um fundo que foi pensado por um coletivo de mulheres, uma organização da sociedade civil, para atender mulheres nesse período da pandemia. A nossa ideia inicial era atender em torno de 100 mulheres, 100 famílias, né? Dessas mulheres que, de certa forma, a gente já tem contato pelo trabalho, mulheres que são donas de casa, chefes de família que trabalham ou na reciclagem, ou são diaristas, faxineiras, enfim, que vêm desse trabalho, que por vezes até é informal, e recebem em torno de um salário mínimo. Em grande maioria, depois a gente foi fazendo, traçando esse perfil mesmo, através do formulário preenchido, e agora a gente verificou que um salário mínimo ainda é lucro, porque, de fato, a renda média dessas mulheres fica entre 600 e 700 reais. Então, o perfil delas em grande maioria, agora em torno de 79%, 80% das mulheres negras, com uma média de 4 filhos, com essa faixa salarial, enfim, né, com essa renda média, não é nem uma faixa salarial, uma renda média, e que tem de 3 a 4 filhos. O que também dá para a gente verificar que é um perfil que, quando a gente vai fazer uma avaliação dos dados, do IBGE, enfim, é esse aí. E também é interessante de pensar na escolaridade, baixa escolaridade. A maioria delas não conseguiu concluir o ensino fundamental. Teve filho muito cedo, enfim, ó, por que eu desenho esse perfil, entendeu? Porque a gente está falando de comunidade, a gente está falando das mulheres que moram nas periferias. Então, se elas são negras, têm baixa escolaridade, trabalham de informalidade, na informalidade, elas estão recebendo tão pouco, e por vezes ainda neste pouco é acrescentado um auxílio, né, esse auxílio do governo. Então a gente está com um problema sério numa estrutura. E negras, é isso, mulheres negras. Então a gente está com um problema seríssimo aí. E esse problema não foi de ontem, esse problema não é de 3 meses, que parecem 5 anos, como bem diz o Pedro. Esse problema é um problema que já está aí há muito tempo. Então, qual é o papel do Estado diante disso e qual é o nosso papel enquanto sociedade para tensionar o Estado para olhar com a responsabilidade e a seriedade que deve olhar para essas questões? Porque isso reflete diretamente nas crianças, isso reflete diretamente no que vem depois, né? Se é que consegue ver o depois. Que daí a gente também tem que relacionar isso, além da habitação que tu trouxe, Pedro, dessa relação da estrutura sanitária, que até por acaso hoje eu vi que está sendo votado, isso já foi para uma pauta no Senado, essa relação da privatização do sistema, para poder agora pensar, né, mas privatizado todo um sistema sanitário. Não sei se vocês chegaram a ver, que me chamou muito a atenção que a gente precisou chegar numa pandemia, um período onde as pessoas definitivamente não conseguem estar se cuidando, nas periferias, vendo que mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao sistema de água encanada e esgoto, para daí sim se pensar nisso, né? Mas, enfim, esse é um adendo. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão, mas também acho que não é adendo, tudo faz parte do todo, né? Porque se a gente está pensando em periferia, se a gente está falando de desigualdade, se a gente está falando de raça,
cor e gênero, né, dentro dessa classe bem específica. Se a gente está falando da pobreza deflagrada, a gente tem que trazer isso como algo importante para o debate, sabe? E o papel do educador social e nesses espaços, eu tenho visto não só eu, enquanto educadora, à frente do coletivo, mas de todos os educadores que cruzam o meu caminho nesse período, se faz fundamental por duas coisas. Por causa de um olhar atento que acaba contextualizando para além daquele momento, e também porque tem uma escuta que faz com que a gente tenha, se pensando, acho que fazendo um panorama mais amplo, essa escuta ela possibilita que a gente retorne a esses espaços com outras possibilidades, que não só da comida, da roupa, não do imediatismo, sabe? Então eu avalio isso como fundamental. Essa construção do educador social dentro desse espaço, nesse período de pandemia, ela parte de um lugar que eu acho que se faz muito sensível até. É isso. Eu vejo uma sensibilidade. E importantíssimo, porque não olha, e era o que a gente falava anteriormente, Pedro, não olha culpabilizando o indivíduo, não olha trazendo uma carga ainda maior para um período que já é duro para essas pessoas. Olha pensando nas possibilidades que pode apresentar para além daquele imediatismo, que seja do atendimento, que seja da comida, que seja da roupa, enfim. Acho que é necessário que a gente fique e valorize, principalmente isso, valorize. Num país onde a gente está aí com esse problema tão crítico, eu não vou nem escolher mais palavra, onde a gente está, no meio da pior crise sanitária do século, numa pandemia, onde o governo não prioriza cuidado, e a gente sabe muito bem quem morre com a falta da priorização desse cuidado, quando se tem ações que são iniciativas da sociedade civil, quando as organizações não governamentais, elas se organizam para poder mobilizar o mínimo de recurso para essas comunidades, para essas pessoas, isso tem sim que ser valorizado, mas tem que ser colocado sempre na pauta de um debate mais amplo, porque senão vai ser mais do mesmo sempre. Não sei se vocês me entendem quando eu falo isso, porque é isso, a gente parece que não avança porque não consegue fazer a ruptura disso. E essa é a pior das violências. A violência maior é essa, justamente essa. Quando parece que está descolado dessa estrutura de desigualdade, um debate político. E aí aqui a gente está vendo bem, porque daí não tem ministro da Saúde, não tem ministro da Educação, não tem o mínimo de subsídio voltado com políticas sérias para alcançar essas pessoas. Não tem, só não tem. Então, como é que a gente, por mais que essas iniciativas sejam importantes, e falo do fundo, mas tem várias outras, como é que a gente vai estar pautando e possibilitando cuidado diante dessa estrutura que faz exatamente isso, que coloca um abismo entre essas pessoas e as políticas que deveriam estar lá agora na ponta, dando conta disso. Sabe, eu fico pensando muito isso porque me mobiliza o fato de que a gente está recebendo o recurso e está chegando até lá, mas e se não vem esse recurso? E se as pessoas não colaboram com a gente? E se as pessoas não contribuem? E se continua no mapa aí esse crescente da contaminação? E se continua na mesma proporção do crescente da contaminação o desemprego? Como é que a gente vai conseguir estar pautando cuidado mesmo? E que políticas a gente deveria estar, de fato, agora tensionando? E de novo, trago esse panorama. Sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação, sem. Com um incompetente à frente do governo que sequer consegue relacionar a importância de... Já que não tem competência para estar pautando política, que pelo menos considere que esta é uma crise, que é uma crise sanitária, que logo impacta na economia e que logo vai chegar para a gente, digo para nós, enquanto educadores, lá na ponta, devastadora. Para os mais pobres, isso vai ser devastador. Então, é muita coisa, e às vezes me parece até que falo descolado, mas é porque para mim tudo faz parte do todo. Definitivamente eu não consigo não pensar nisso como algo importante, porque a educação social, em mim, age desta forma. Me coloca diante dessas questões muito mais sensível, muito mais atenta, como trouxe, contextualizando, mas principalmente sendo propositiva, pensando de que maneira eu posso estar
fazendo algo que vai refletir a longo prazo, que não seja só o imediato, que não seja só hoje. A comida na mesa é uma urgência necessária, você faz importante, mas é hoje e depois. Como é que a gente vai relacionar esse momento tão crítico, tão duro, e pensando no desemprego, pensando na ausência de política pública, pensando nessa desigualdade, nesse abismo, pensando que são as mulheres que estão sofrendo mais com isso, mulheres que estão ali tocando a vida com seus filhos, sabe, fazendo com que toda essa organização, que para mim, de certa forma, essa é uma perversidade pensada, projetada, programada por um governo que não pensa nos mais pobres, e nunca pensou. Então, como que a gente vai fazer dos espaços onde a gente ocupa, do lugar onde a gente está desenvolvendo ações, para poder, primeiro, minimizar esse impacto, que ações a gente pode ter, e segundo e não menos importante, para estar mobilizando o entorno para que após esse período, e eu não sei quando é que vai ser esse após, que também tem isso, talvez não tenha esse após, né? Talvez a gente tenha que reinventar e se reinventar para poder atender essas questões, mas como é que a gente vai se colocar à disposição deste novo momento para velhos problemas que estão sendo acentuados com esse período da pandemia? Como é que a gente faz isso, sabe? Então, tenho pensado muito nisso, pensado no tempo que tem disponível, né? Porque a gente está na ação direto todo dia, fazendo esse movimento, chegando nas comunidades, vendo essa desgraceira toda que é a pobreza, a miséria e o descaso que a gente tem aqui em Porto Alegre. Enfim, eu poderia ficar horas falando de várias questões muito específicas que estão aí gritantes e é impossível que as pessoas não vejam, sabe? Mas, de qualquer forma, acho que é um início, enfim, a gente vai organizando, sistematizando a fala ao longo do período. Mas, basicamente, é isso, Pedro. E acho que a revolta é o que move também, né? Porque, definitivamente, existem questões que são tão próximas a mim e me atravessam muito. Quando eu vejo que é uma maioria negra, quando eu vejo que são mulheres muito jovens, com filhos, e daí tem que relacionar diretamente essa questão da saúde, porque quando se tem gravidez na adolescência, a educação e saúde não chegou até ali. Então, como que não chega, sabe? Então, são mulheres muito jovens, com muitos filhos. Por vezes, a gente, inclusive, ouve dessas mulheres que 2 ou 3 dos filhos estão acolhidos, que estão tentando fazer todo esse processo. Então, a educação social ela está envolta em todas essas relações, sabe? Então, pensar nisso como algo como algo potente mesmo, pensar nessa construção, fazer essa relação, eu acho que é atenuar esse momento duro, mas principalmente pensar com respeito e a responsabilidade que essas questões elas merecem. Eu me atento muito a isso porque, definitivamente, se não somos nós, enquanto sociedade civil, enquanto organizações não governamentais, definitivamente nada está acontecendo. Política nenhuma está sendo pensada em torno disso. O município de Porto Alegre é uma vergonha o descaso da saúde nesse momento, com a desestrutura da atenção básica. Não vou me deter, acho que não vou entrar nisso, vou deixar isso para depois. Mas é que é importante a gente falar, porque são os mais pobres mesmo que estão sofrendo com isso, e são as pessoas que a gente tem acesso, sabe, que a gente tem contato. Então, é inadmissível que a gente pense que hoje mesmo, a grana que saiu, é a última coisa, prometo, saiu pensada para defender, ou para, enfim, para ser destinada à saúde, a gente fica sabendo que o Marquesan colocou isso em marketing, em propaganda, sabe? Então, qual é a preocupação que se tem? Parece que não tem nenhuma, não tem responsabilidade. Eu acho que o correto é isso. Não é nem preocupação, é responsabilidade de pessoas que não pautam vidas. É isso. Eu acho que fico por aqui por enquanto, Pedro. Então, a gente já dá para sentir pelo clima que essa live acaba tocando em muitas feridas, e eu acho que ela vai tocar mesmo, e essa é a intenção dessa conversa de hoje. Eu só queria complementar um pouquinho disso que a Daya traz, porque não tem como falar desse momento sem falar desse momento político que a gente vive nesse país, né? E para as pessoas que dizem que isso é um desastre, que isso... Né? Não, isso é um projeto muito bem pensado e muito bem articulado pela elite desse país, né? Porque de 30 em 30 anos nesse país, a gente tem os poderes por trás dos panos, que a gente chama, né? E aí, com a elite, eu estou falando daqueles que herdaram as capitanias hereditárias. Eu não estou falando do pessoal da classe média que acha que é a elite brasileira,
né? Eu estou falando desse tipo de articulação política muito bem pensada e muito bem estruturada nesse país, que é um projeto de desqualificação, de destruição, de perda de direitos e de cada vez mais continuar pisando na nossa população preta, pobre e periférica desse país, né? Então, eu fico inquieto com essas coisas, né? Porque a gente sabe que essa elite brasileira, ela não consegue ter rosto porque ela quer que permaneça assim, né? Porque daqui a mais 4 anos, quando tiver uma outra eleição, eles vão lançar o Huck, né? Como o conciliador, o cara que vai promover pontes de diálogo, porque esse é o projeto da classe que domina esse país. É manter o status quo, né? É manter esse status onde cada vez mais a grande maioria ganhe menos dinheiro e uma pequena minoria se beneficie disso, né? Então, não é proposital. Para aquelas pessoas que continuam repetindo isso, esse projeto ele não é acidental. Ele é muito bem estruturado nesse país e a gente precisa começar a falar dessas coisas, né? Então, desculpa a inquietude, eu fico bem inquieto com esses negócios, né? Mas, para trazer também agora a Karine para a conversa, né? Quando a gente coloca andaimes no edifício, é no sentido de sustentar, de auxiliar, né, de conseguir fazer com que o sujeito, o educando, a pessoa consiga desenvolver autonomia, né? Então, não se trata de fazer pela outra pessoa, e de sim auxiliar nesse processo de entendimento e de superação. Então, nesse sentido, eu queria ouvir um pouquinho da Karine, né, o que ela pode nos trazer a respeito desse papel do educador, de como é que ela vê isso, de como é que está sendo essa produção na universidade, né, no campo mais acadêmico. Então, boa noite, mais uma vez. Falar depois da Dayana é difícil, né? Dayana traz uma fala muito visceral, uma fala que joga na cara da gente e que traz um fundamento muito importante para a gente compreender a macroestrutura em que a gente está inserido, né? E não é de hoje, as invisibilidades, né, entre aspas, essas invisibilidades, elas não são novas. Elas só são jogadas na nossa cara, né, nesse tempo pandêmico, quando a desigualdade social em crescente no nosso país, na realidade, né, tivemos um pequeno período em que ela se elasticizou um pouco mais, mas adensando agora nos últimos anos, ela vem e arrasta todos nós de uma maneira muito importante, muito singular e muito escrachada, né? Dando na cara mesmo. E não dá para a gente levar em conta, né, que isso não é algo que se criou agora, é algo que vem sendo estruturado de muito tempo, né, e da qual muitas categorias de trabalho vêm tentando construir escapes, né? E uma delas eu tenho certeza que é a categoria de trabalhadores, educadores sociais, no campo da educação social. Antes de entrar mesmo no recorte que eu produzi para esse momento, eu queria só chamar a atenção, Pedro, se tu puder chamar a atenção de alguém aí dos bastidores, para dar um auxílio para a galera que não está conseguindo entrar, porque eu estou recebendo aqui milhares de mensagens de pessoas dizendo que não consegue entrar na live porque não é amigo do Isaura Maia. Então, estão solicitando amizade para poder assistir a live, mas tem que ter alguém lá habilitando a galera para entrar, tá? Só para dar o recado que eu não consegui aqui escutar vocês ao mesmo tempo de escrever uma mensagem. Até tentei, mas não rolou. Tá, não, só para dar esse retorno, cara. Eu estou fazendo isso nesse momento, eu estou com o celular, beleza. Estou fazendo ao mesmo tempo. Beleza. Eu acho que chegou longe essa live, hein? É importante, tema potente e fundamental para esse momento em que educadoras e educadores sociais vêm buscando se encontrar nas redes sociais para construir resistência, para construir cuidado de si, inclusive, né, nesse tempo que são linha de frente. E aí eu fui tomando nota de vários temas para a gente poder concentrar um pouco aquilo que a gente
tem para falar aqui também, não escapar muito, porque realmente seria uma live de 20 horas, né, sem dúvida nenhuma, mas eu fui destacando algumas coisas no sentido de que falar de uma educação social como ferramenta de combate às violências pandêmicas é colocar no centro, né, aquilo que a gente discutia ontem no teste da nossa live aqui, o sujeito pandêmico, né, que implica olhar para o sujeito educador social, porque justamente é esse educador que está lá na linha de frente, né? Assim como os trabalhadores da área da saúde, que são visibilizados, está lá o educador social na linha de frente, que não suspendeu suas atividades. A sua instituição, sim, precisou suspender suas atividades, mas não fechou as suas portas. Ele está lá, eu estou falando no masculino, mas eu quero recuperar isso. Elas e eles estão lá todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo, quando necessário, fazendo aquilo que sempre fez, né? Que é lutar contra a desigualdade nesse país, que é lutar, que é fazer valer os direitos conquistados às duras penas por tantos coletivos de movimentos sociais que fizeram a história desse país, que fizeram a história da construção, né, de políticas públicas e de direitos nesse país. Então, aquilo que nós conhecemos como educação, como ocupação no Brasil, é profissão no mundo todo. No Brasil ainda não tem esse reconhecimento. No Brasil há uma história, né, a ser encontrada ainda, que já tem muita gente recontando essa história, mas ela ainda não é uma história em que a gente consiga enxergar de maneira mais ampla, né? Quem são, onde estão, são centenas ou são milhares de educadores? Como nos reconhecemos e nos encontramos nesse lugar? Nos últimos anos, desde o lugar da universidade, que é o lugar de onde eu falo hoje, né, nós temos um espaço privilegiado de discussão sobre educação social. No entanto, ainda há necessidade de abrir mais brechas para que esse espaço seja realmente ocupado por aqueles que fazem educação social todos os dias. Nós temos um cenário muito favorável a isso. Eu, educadora social, na minha trajetória, fui buscar na universidade respostas para as perguntas que eu fazia na minha prática todos os dias. E fui de lá para cá tecendo uma construção acadêmica. Educadores sociais, quando chegam na universidade, desestabilizam as estruturas, trazem para dentro da universidade a vida, o encharcamento das desigualdades, das mazelas, da fome, da falta de água, que falava Pedro, né? Da falta de comida, que falava Dayana. São centenas, são milhares que nós precisamos encontrar. Nós já temos hoje pelas redes sociais, eu tenho certeza que essa live está aqui com muitos educadoras e educadores sociais, atuantes na linha de frente, desejantes por essa discussão, porque desejam se encontrar, desejam encontrar um ponto de encontro, um ponto de reconhecimento que nós, na invisibilidade do nosso trabalho, ainda não conseguimos encontrar, né? Quais são as condições de trabalho? Qual é a sua vinculação trabalhista? São as muitas perguntas que nós fazemos todos os dias nos encontros de milhares de educadores que a gente vem fazendo nos últimos anos no CEPOPS, né? E o que nós podemos afirmar, né, é que neste tempo pandêmico nós reconhecemos muitas Dayanas, muitos Pedros, muitos Gians, muitas Tatianas, muitas Jéssicas que estão lá na comunidade fazendo sabão para distribuir para a população em situação de rua, né? O que é esse trabalho invisível que nós não conseguimos reconhecer? Que a sociedade não reconhece, né? Num país em que a gestão estratégica da pobreza se constituiu pela ideia de parcerização, em que com a sociedade civil, que assume esse papel, como a Daiane falou, é a sociedade civil que está lá fazendo a execução das políticas públicas numa relação de parcerização muito precária, muito frágil. E quem são os trabalhadores da linha de frente da execução dessa política, se não são principalmente educadores sociais, assistentes sociais, vou incluir aqui na roda, né, as equipes multi e interdisciplinares, além dos educadores, os assistentes, os psicólogos, os sociólogos, os pedagogos, toda essa galera está lá na linha de frente fazendo um trabalho de maneira muito precarizada, né? E assim, nessa consolidação, né, daquilo que a gente conhece como doação de direitos, porque a relação precária em que essa parceria se configura, ela não garante
o direito na sua essencialidade, né? Ela troca o direito, porque na medida em que aquele convênio é rescindido, como a gente viu agora recentemente, mal entramos no momento crítico de suspensão de atividades, de quarentena, o governo vai lá e, não repassa mais o recurso para a instituição. E como é que o trabalho dá conta de ser feito? Quando essas instituições estão lá e elas são janela, porta e telhado das comunidades. Quando são as pessoas que respondem todos os dias pela precariedade do investimento mínimo que nós temos em políticas públicas nesse país. Então, falar da educação social neste tempo de pandemia é olhar e dar visibilidade para esse trabalho, para essa ocupação, para essa categoria de trabalhadores que é tão invisível, mas que está lá todos os dias, dando a sua cara a tapa nas comunidades e levando, né, aquilo que de melhor nós temos enquanto pessoa, enquanto ser humano. Porque, além disso, o que neste momento nós temos? Como sustentação do trabalho que é realizado por essas educadoras e educadores. Eu preciso olhar para a minha cola, porque senão daqui a um pouco eu vou longe e não volto mais, né? Então, quem me conhece aqui nessa roda pequena, que sabe disso, eu me sinto muito confortável em estar aqui, muito feliz em estar aqui nesse momento, né? E falando nisso, né, acho que é importante, porque quando a gente começa a falar desses relatos que traz Daiane, que logo em seguida vai trazer Jean, a gente tende a olhar para essa atuação de uma forma muito romântica, né? Poxa, que bonito isso que tu faz, né? Poxa, olha que bacana, olha que lindo o trabalho que a Daiana vai fazer todos os dias lá na comunidade, à frente de um programa tão importante, mas que de romântico não tem nada. De romântico não tem nada. Então, isso romper com a lógica, né? Romper com a ideia da romantização do trabalho do educador social, da romantização do trabalho na educação social, é fundamental para que a gente também escape da lógica de culpabilização dos sujeitos, porque elas estão lado a lado. Estrategicamente, são ideias que vão sendo colocadas como pautas, né? Que sustentam as ações como forma de esconder o que de fato deveria estar na vitrine, que é a ausência do Estado, que é o distanciamento do Estado, que é a desimplicação do Estado diante da sua população, diante daqueles a quem nós deveríamos ter a prioridade absoluta, como está posto lá no Estatuto da Criança e Adolescente, quando a gente fala de crianças, de adolescentes, como está posto lá no Estatuto da Juventude, quando a gente fala de juventude, quando a gente fala de população idosa, quando a gente fala de população em situação de rua. Então, são questões que, misturadas, né, no efervescente dessa fala, que vão buscando ganhar espaço nesse tempo de pandemia, tendo em vista que não são poucos, que são centenas, que são milhares, que a gente ainda não consegue contabilizar, porque a gente consegue olhar os dados muito fragmentados. E a gente precisa, nesse momento, além de valorizar o trabalho que vem sendo feito magnificamente pelos diferentes campos, né, da educação, da saúde, olhar para essa categoria de trabalhadores que faz a educação social todos os dias lá nas comunidades, inserido por dentro, na base do trabalho que sustenta, sobretudo, a política da assistência social. Então, assim, só para não ocupar muito espaço e dar espaço para o Jean, e também a gente poder fazer uma rodada de conversa com o pessoal. Gente, vamos seguir a conversa. Então, nesse sentido, né, de dar continuidade ao nosso bate-papo, então a gente vem de um entendimento de que o processo de desenvolvimento do sujeito, da comunidade, ele vai da dependência à autonomia, né? Então não existe autêntica inclusão social quando o indivíduo ou a comunidade tem que renunciar das suas capacidades e da sua própria história para ser aceito socialmente, né? E com isso eu quero dizer o quê, né? Daqui a um mês exatamente, é comemorado o Dia da Imigração Alemã aqui em São Leopoldo, né? Então, para quem não sabe, a gente tem a Casa do Imigrante, num bairro onde a grande maioria dos moradores são negros, né, que é a Feitoria, em São Leopoldo. Então, de 78 a 1824,
funcionou lá uma cordoaria onde a grande maioria da mão de obra era escravizada. E aí, quando em 24 os alemães chegaram em São Leopoldo, a borracha branca da colonização passou por lá e aí passou a se chamar Casa do Imigrante, né? E resgatar essa história aqui também é resgatar a história da comunidade onde a gente trabalha todos os dias, é resgatar a história da população negra que vive à margem, na periferia todos os dias, né? E aí a gente também entra numa discussão muito ampla sobre direito da cidade. Quem é que tem direito ao centro da cidade? Quem é que tem direito ao espaço da cultura e de lazer no centro da cidade? Porque daí a nossa população foi sendo empurrada cada vez mais para dentro da periferia, né, com menos acesso à política pública. Então, é trazer essa provocação também. E aí eu acho que o Jean caiu, né, não conseguiu voltar ainda, era a vez dele de falar. Então, eu acho que enquanto ele volta, eu vou fazendo uns agradecimentos ali. A gente tem muita gente, eu acho que do Brasil todo, e isso é uma alegria imensa poder compartilhar esse momento com todos os colegas e colegas, né? Então, a gente tem a Associação de Educadores Sociais de Maringá, então mando um abraço para o pessoal de Maringá, a gente tem a Eduso, o pessoal de Maringá ali também. É muito comentário, gente, tá? Assim, eu até peço desculpa antecipadamente se a gente não conseguir dar esse alô e esse abraço em todo mundo, mas sintam-se todos abraçados e bem-vindos à nossa conversa. Então, eu vou passar, então, o bate-bola para a Daiane, para a gente falar mais um pouquinho sobre essas questões, porque o Jean não voltou, né? Quando ele voltar, a gente dá continuidade nesse bate-papo. Tu fala, Pedro, e me atravessa diretamente essa relação de toda que não é nem no imaginário social, é na realidade mesmo, na construção da sociedade, que não pauta o racismo como um determinante, que na saúde é isso, o racismo é um determinante de saúde. E por que ele é um determinante? Porque ele determina essa condição da produção ou não de saúde. Eu vi que alguém aí, inclusive, falou, anterior a eu me colocar te trazer essa colocação, eu quero falar que eu vi um comentário de alguém falando a respeito dos agentes comunitários de saúde. Quero super valorizar aqui e parabenizar quem está à frente desse processo tão importante de cuidado, porque definitivamente nesse momento, e de novo trago aqui para a realidade de Porto Alegre, nesse momento que mais se precisa dos agentes comunitários, nesse momento em que mais precisa se ter essa atenção, cuidado à saúde com a população e com quem está na linha de frente, aqui no município já é o segundo ou terceiro mês que não tem o Vale Alimentação dos agentes. Então, para a gente ver o que é pautado em definitivo, né? Que a Karine trouxe muito bem, assim, ó, que é uma precarização do trabalho, né? E vão romantizando essas situações que não tem o porquê de serem romantizadas. Olha aí, voltou. Então, vamos deixar o Zé, porque senão já viu, essa mulherada não vai parar. E não entendeu que não vai parar definitivo. Então, eu só concluo, eu acho que, de fato, essa saudação para aqueles que estão à frente nesse processo, que é importantíssimo, que se colocam em risco todos os dias e que não tem sequer um olhar do cuidado da gestão que deveria estar pautando criteriosamente EPI, que deveria estar pautando... Não tem, né? Vamos ser bem sinceros, que em grande maioria não tem ou é bem precarizado, que deveria estar cuidando desses poréns que não são pensados e não são definitivamente ofertados. Eu acho que é mais do que necessário, porque a gente tem que romper essa bolha, que é uma bolha que nos colocam, para que a informação não chegue, essa informação não chega logo, a gente fica afastado e aceita com uma passividade, e parece que, por vezes, inclusive, a gente está amarrado em meio a tudo isso. Então, é necessário e essencial, está muito baixo, tá? Eu já vou parar de falar também, não tem problema. Mas é necessário que a gente se compreenda. Isso eu vou passar para o Jean, depois eu retorno, eu acho. Vamos fazer isso, por favor, Jean, fala. As mulheres nunca mais vão parar. Oi, as tecnologias ainda não estou acostumado. Bom, Pedro, tu tinha colocado alguma situação que tu queria colocar para mim poder contextualizar um pouco depois dessas falas potentes, assim, que me deixaram até motivado, emotivado. Eu Tem acho que alguma a coisa, ideia Pedro? agora... Aham. Sim. Eu acho que a ideia agora é a gente falar um pouco do contexto onde a gente está inserido, né?
Eu falava ali antes de tu cair dessa questão da Casa do Imigrante ali na Feitoria, que é uma das regiões onde tu atua, né? Que depois de 1824 veio a borracha branca da colonização e transformou aquilo na Casa do Imigrante, né? Mas a gente sabe que funcionou por muito tempo lá uma cordoaria que fazia velas e cordas, e isso era feito com mão de obra escravizada, né? E aí eu fui só contextualizando um pouco disso, então da gente trazer um pouco dessa realidade hoje, né? Você caiu todo mundo. Tá. Na realidade, a gente vive um contexto ali, como já foi falado, eu acho que a gente está vivendo um projeto de extermínio, isso é fato, né? Um projeto de exterminar a população pobre, um projeto de excludente, enfim, social, e isso vai refletir muito na nossa atuação posterior, né? A Daiane falaste ali, né? Que não sabe se teremos fim tão cedo o que anda acontecendo e a nossa resignificação em relação à atuação da educação social, né? O que a gente tem, tipo, falar um pouco na linha da questão da juventude, talvez, então, né? Hoje a gente percebe que a comunidade, o Estado, enfim, ele é presente no sistema opressor que é através da polícia. Esse é o processo dentro das comunidades de periferia, tanto na feitoria como em outras regiões aqui de Sorocaba. Voltou. Voltou? Alô? Consegue me escutar agora? Pedro? Tá. Eu estava falando sobre a questão do Estado opressor dentro das comunidades, né? Hoje ele o que entra na comunidade como Estado representante é a polícia. Infelizmente, né, o que a gente sente hoje um pouco nessa relação, né, de que a gente vê nessa questão da pandemia que está sendo evidenciada a questão estrutural grave, né, da insegurança alimentar, da questão da fome, do trabalho infantil, o trabalho infantil que está sendo evidenciado hoje aqui na periferia, que está vindo para o centro da cidade, e a relação com o trabalho infantil é a questão do tráfico, né? A gente tem muito latente isso, que a gurizada está sendo coibida a poder contribuir de uma certa forma para o sustento da sua família, né? A relação do tráfico, a relação do material, da coleta de material reciclável, a questão do saneamento básico, que a gente está vendo também, né, e o acesso à tecnologia. Como a juventude hoje, né, se porta sem as tecnologias, nós, né, conseguimos ter o acesso à internet, ao celular, a gurizada não consegue, né, e a gente não pode culpabilizar a questão da gurizada, a gente estava falando um pouquinho também, nesses dias agora, de quanto a gente também sofre em relação a não enxergar o cuidado nessa pandemia, né, da gurizada, mas também isso não faz sentido, porque tem outras necessidades, né, relacionadas ao imediato dessa gurizada que a gente atua, né. A gurizada não usa máscara porque porque na realidade ele precisa do convívio social, e a gente não consegue ofertar isso, a gente não consegue, o Estado, enfim, aqui, talvez a gente, em São Leopoldo, tem um privilégio de ter um governo com uma questão de cuidado com a vida relacionada a Porto Alegre, pelo jeito, né, não tem essa preocupação com a vida. A gente tem um governo, talvez, com um pouco mais do olhar do cuidado em relação ao serviço de convivência, que não se rompeu a questão do repasse de verbas, né? Se mantém o repasse de verbas, se mantém a questão do serviço de convivência, mesmo com as portas fechadas, e a oferta, no caso, é de plantões. A gente faz os plantões para poder atender a comunidade, fazer essa escuta enquanto educador social, mas que nem a Karine falou, quem está lá é o educador social, quem está lá, né, são as pessoas que se expõem, que realmente são referências para essa comunidade. Porque não adianta chegar uma pessoa que também não tem a referência, não tem esse vínculo com a comunidade na questão de escuta, né, a pessoa não vai ser bem aceito e as pessoas não vão ter essa proximidade que tem com o educador social, que está ali, né, ofertando a escuta, ofertando, né, a capacidade de poder dialogar com ele e ter o acesso também à questão da segurança alimentar, da questão de poder também buscar o serviço público, porque também a gente faz a visita, né, quando tu falaste da questão do agente de saúde, a gente, na feitoria, tem um bom vínculo com a UBS lá, até a Heloísa está aqui, até dando um oi para a Heloísa, que é uma parceira agente de saúde, que conhece a comunidade como ninguém, que está lá na ponta, lá também, né, no dia a dia, né, todo o tempo, mora na comunidade, conhece a comunidade muito melhor que a gente, e a gente tem esse vínculo, assim, essa questão de rede, né, de poder estar lá, assim, e que nem a Karen falou, a gente também está lá 24 horas quase,
nesse processo. A gente encerra o plantão, mas o plantão, ele é muito mais além, que nem eu estava falando para as gurias ontem, a gente talvez tenha essa relação da visibilidade daquilo que a gente faz, talvez da precarização, da questão de saúde mental do educador social também, porque a gente, às vezes, é arrasado, né? A gente não consegue dar conta, e nem vai dar conta de toda uma demanda que chega, assim, né, de uma proporção enorme, chega a vir, assim, um maremoto, assim, às vezes sai, tu diz assim, meu Deus do céu, sozinho tu não aguenta, daí tu reparte com teus colegas, né, procura tentando, assim, da melhor forma possível de saúde mental, de chegar em casa e conseguir atender os seus também, porque também tem a relação do cuidado que tu tem que ter, porque tu tem a tua família, tu tem as tuas coisas que tu tem no dia a dia, né. Na realidade, a gente também vive a questão do espaço, de território, a questão cultural de entender essa organização que tem da comunidade, porque se tu não entende uma organização de território, tu não consegue incidir nesse território, tu não consegue se fazer realmente pertencente a esse território, porque nós somos aqueles que estamos no chão, no pé, no barro, talvez assim, eu não sei se na Karine, né, concorda que tem talvez um olhar um pouco nessa terminologia que é na ponta dentro da academia, né? A gente tem um olhar assim do atendimento, né, de estar ali, e talvez uma questão muito, né, de poder também ser utópico. A gente vive uma utopia, e dentro da educação social a gente tem que ser utópico, tem que se viver uma questão talvez assim do desafio diário de poder se reinventar, se repensar a tua prática, a tua praxis, refletir muito, porque não adianta todo esse processo agora que a gente está vivenciando isso. Eu acompanho o grupo de educadores sociais de Porto Alegre pelo WhatsApp, e realmente, quando teve essa pandemia, eu fiquei impressionado com o número de educadores sociais que encaminharam o auxílio emergencial, ou seja, assim, eu fiquei, né, claro, tu fica observando, assim, e as pessoas encaminhando porque realmente ficaram na questão da mercê, né, de não ter um trabalho, de não ter uma fonte de renda encaminhando, ou também tem um vínculo empregatício, talvez que não seja a CLT, sabe? Essas relações, assim, que são preocupantes para a qualidade do teu atendimento, tu não ter a retaguarda que tu tem que ter, né? Porque nem outra coisa que eu percebi também, eu vou falando várias coisas que me vêm na mente, porque eu fiz um texto que eu estou fugindo totalmente do texto. Na realidade, a gente pensando hoje na relação da própria saúde aqui do nosso educador social. Hoje que ofertaram a vacina para alguns educadores da HN1, né? Estava 2 meses atrás rolando que ia ser ofertado para as equipes e nada. Foi ofertado hoje para as equipes, algumas conseguiram fazer esse movimento de poder ofertar, mas e aí? Né? Quem está lá se expondo, né? Se expondo realmente lá? Agora, que depois de 2 meses, né, que a gente consegue esse processo, assim, e fora os IPIs que foram falados ali, né? A gente também sofre a própria relação de protocolo para te poder ter o atendimento dentro da assistência do Sistema Único de Saúde aqui. Há 2 meses que foi agora que foram, o que, assim, a toque de caixa, eu acho que faz 2 semanas isso, foi construído os protocolos de atendimento. Como isso, entendeu? Isso tem que ser primeira coisa, a gente tem que ter um protocolo de atendimento, como é que vai se dar a própria questão dos acolhimentos institucionais, como é que vai se dar se o menino chega, como é que vai se dar se acontece com o educador, como é que vai se dar, enfim, né? Todos esses processos têm que ser pensados, porque daí não é repensado. A equipe, os SUAS, enfim, o trabalhador do SUAS, a equipe, não são trabalhadores da saúde, tem essa distinção, né? O trabalhador da saúde em primeiro, e depois, né, o que sobra, de repente, relacionado a materiais, vai para a assistência daí. Trazendo um pouco ainda da visibilidade, eu não sei se a gente vai ter tempo para outra rodada, mas eu vou trazer um pouquinho a questão da participação, de como a gente constrói também a nossa incidência em espaços de discussão de políticas públicas, né? A gente ainda não é muito também executor de serviços, né? A gente ainda está nessa fase de executar serviços. Se criou comitês aqui em São Leopoldo, se criou processos onde a gente não fez parte dessa discussão, né? De atuar nas comunidades, de poder estar direcionando
a cesta básica, direcionando o material, direcionando a questão, e assim a gente não constrói nada, a gente fica de novo aquém daquilo que chega para a gente poder executar algo de qualidade, de poder fazer uma identificação de quem realmente precisa, não que a gente seja o redentor do saber ali da questão, mas a gente conhece a comunidade, a gente conhece as pessoas, e às vezes nos chegam necessidades. Vou estar falando um fato simples, né? Chegou pelo próprio CRAS a solicitação de poder repassar alimentos, né? Enquanto o CRAS, enfim, deveria ter o alimento para repassar para a comunidade. Daí nos chega uma demanda da assistência social. É preocupante também essa relação do Estado não poder dar conta e nos repassar a instituições da sociedade civil, algo que deveria ser do Estado. E nisso vem as coisas que são relações das violações de direitos de crianças e adolescentes, né? A gente vê hoje também, dentro das comunidades, com essa ebulição da pandemia e das fragilidades que a gente vê, chegou a própria questão da confecção de certidão de nascimento de crianças que não tinham certidão de nascimento, de questão de adolescentes que não têm identidade, enfim, uma série de coisas que para a gente, né, seria absurdo, mas para a comunidade, dentro do nosso processo de educação social que a gente utiliza, a gente trabalha com aquilo que faz sentido, né? E qual é o sentido para a comunidade, trazendo um pouco de volta essa relação da pandemia, do cuidado? Qual é o sentido? Será que há necessidade de sobrevivência diária? Ou é sentido, assim, eu estar usando a máscara, enfim, ou estar usando a própria relação do álcool gel, daquilo que a gente tem no nosso imaginário de uma família que vai ter o acesso ao sabonete, ao sabão, ao álcool gel, né? Sabe, a gente vive um imaginário que talvez os gestores, né, quem pensa a política pública, ou quem direciona agora o que vem de compras, enfim, para a direção, para as comunidades, não pensa nas minúcias que a gente tem que pensar, sabe? E fica muito no campo ainda abstrato. O campo abstrato ainda está longe, a gente tem que começar a pensar coisas mais palpáveis, assim, direcionadas, né? Nesse momento de pandemia, mas pensando também na nossa prática, em ressignificar a questão do educador social para o futuro. Quem é esse educador daqui para frente? Eu não sou mais o dia de ontem, sabe? Eu sou o Jean que está pensando com o meu colega, que nem eu estava falando com o meu colega Thales, o que é, né? Que ele estava dizendo que hoje ele está no processo reflexivo de repensar até o processo educacional do meu colega João, que está lá se virando no dia a dia, muito mais além, porque ele tem um projeto de teatro onde ele busca também recursos para isso. Enfim, são as coisas que a gente vê, né, do dia a dia na nossa prática, na nossa atuação, naquilo que a gente sente. Tá? Mais alguma, queria falar, Pedro, alguma coisa? Não, eu já estava até querendo te derrubar o microfone aí, porque senão não vai dar tempo, já estamos em 50 né? A gente minutos de live. Né? Que a gente se empolga, sabe? A gente fica querendo já sair daqui, já querendo, né? Mas é revoltante, né? E a gente tem que exteriorizar algumas coisas que estão vindo, assim. É como a gente brincava no início da live, né? Somos 4 pessoas que falamos muito pouco, então juntar isso é meio complexo, assim. Eu acho que também agora vou passar a palavra para mim para falar um pouco dessa realidade onde o Isaura Maia atua em São Leopoldo. Então, hoje o Isaura Maia executa um serviço de convivência numa região da cidade extremamente vulnerável, executa também 2 acolhimentos institucionais, onde a gente está confinado com as crianças e adolescentes 24 horas por dia. Isso está gerando desgaste educador, eu acho que isso é importante falar aqui, né? Está gerando desgaste, está gerando surto de adolescente, está gerando toda uma complexidade que a gente está tendo que aprender a lidar também nesse momento de pandemia, porque é tudo muito novo, né? O confinamento é uma coisa muito nova, né? É diferente de tu ficar confinado por opção e ter que ficar por obrigatoriedade, né? Então, é também reconhecer, nesse momento, todo o trabalho que todos os educadores e educadoras do Isaura Maia estão desenvolvendo, né? Mas falar, assim, eu quero me debruçar mais sobre o território, enfim, onde eu atuo todos os dias, né? O Isaura Maia não optou por fazer regime de plantões, porque a gente entende a necessidade daquela comunidade,
Nós, educadores, estamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, com a equipe, né, com a Silvana, com o André, desenvolvendo esse trabalho ombro a ombro, olho a olho na comunidade. Porque quando o Estado falta, e ele tem faltado muito, é a gente que está lá todos os dias. É a gente que está nessa relação de ser ponte, de construir alternativa. É claro que o primeiro momento que o que chega é a alimentação, porque isso é o necessário naquela comunidade nesse momento. Só que aí, através da alimentação, a gente consegue, então, construir outras alternativas. E aí a gente vai, então, trabalhando a autonomia dos sujeitos. Não existe outra maneira de fazer isso. O Isaura Maia, com toda a história que tem, não poderia, nesse momento, se ausentar também da responsabilidade. A gente entende a complexidade, a gente sabe da dificuldade daquela região, porque o loteamento Tancredo Neves, aqui em São Leopoldo, ele nasceu de uma forma extremamente violenta. Tá? Foram todas as famílias que foram retiradas da linha do trem, porque o progresso precisava passar, e aí as pessoas foram retiradas da região da cidade, onde se tinha mais facilidade para trabalhar com a questão da reciclagem, foram reassentadas numa região da cidade, onde o centro fica a 12 quilômetros de distância, sem nenhuma estrutura básica, com apenas 2 serviços, que são 2 escolas municipais, e a Isaura Maia, que executa o serviço de convivência naquela região. Né? E aí a gente está falando, de novo, de um recorte que é de classe social, e na sua grande maioria é mulher e negra. E isso a gente tem que continuar falando até o final dessa live, porque quando a gente vai construir o rosto desse sujeito pandêmico, ela é mulher, ela é negra e ela é periférica. E a gente precisa continuar falando disso. E a gente chega num momento da vida que a gente precisa dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Infelizmente, em pleno século XXI, 2020, a gente está tendo que falar o óbvio. E a gente precisa dizer, né? Porque quer ver simbologia maior do que essa? A primeira pessoa que contraiu a Covid-19 nesse país era uma empregada doméstica, e ela contraiu o vírus da patroa que veio do exterior. Esse é o desenho da realidade do país que a gente está vivendo. O vírus em si, ele não é letal, ele não tem uma letalidade muito grande. O que está causando a letalidade nesse país, e a letalidade ela tem rosto, e ela tem cor, e ela tem gênero, são os abismos sociais que a gente continua a exaltar nesse país. Onde uma minoria luta para romper com todas essas questões sociais, uma grande maioria luta e uma minoria continua tentando sustentar isso. Então, o vírus em si ele não é letal. O que é letal é a capacidade ou a oportunidade de acessar o tratamento de saúde, porque a patroa que contraiu o vírus fora do Brasil em uma viagem de férias, ela tem dinheiro para acessar um sistema privado de saúde. A empregada doméstica faleceu. E é disso que a gente está falando. Entendeu? Não foi o coronavírus que matou o menino João Pedro dentro de casa. Foi o braço do Estado através da repressão policial. E eu estou cansado de ter que enterrar os meus todos os dias, porque na sua grande maioria são jovens, meninos da periferia, que têm os sonhos ceifados por conta da brutalidade do Estado. E a gente precisa dizer essas coisas. E a gente, por muito tempo, a gente foi engolindo, e a gente foi tentando, né? Quem sabe a gente trabalha de outro jeito, a gente vai pagar um preço muito alto por ter apostado na ignorância em vez da educação nesse país. E, infelizmente, esse desmonte só está começando. E a gente que está na periferia todos os dias, a gente sente o terreno e a gente sabe que a realidade vai pesar mais, vai ficar mais dura. E como professor também, eu não poderia te deixar escancarado que essa pandemia também serviu para mostrar que educação nesse país não é universal. Os meus meninos da Tancredo Neves largaram o lápis há 3 meses. Quem é que está tendo acesso à aula em EAD nesse país, pelo amor de Deus?
numa comunidade onde não tem água, onde não tem sabão. E aí eu escuto de um adolescente meu essa semana que se ele não for catar, ele não come de noite. Quem é que está fazendo home office nesse país? Quem é que tem o privilégio de fazer home office nesse país, pelo amor de Deus? Porque os meus meninos lá na Tancredo Neves estão tendo que se sujeitar a trabalhos indignos. E isso é outra coisa que essa pandemia evidenciou, porque o trabalho infantil, infelizmente, está escancarado. Está escancarado. A precarização do trabalho tem o rosto das minhas crianças. São elas que estão se sujeitando a todos os tipos de trabalho, porque elas precisam comer, porque a família precisa comer, porque o Estado não está chegando naquele lugar. E quando eu falo naquele lugar, eu sei que eu estou falando de muitos recantos desse país. Sabe? E então a gente precisa retratar essa animalidade que virou a nossa realidade. A gente não pode mais passar panos quentes em cima disso. Não é o momento. A gente teve que ressignificar a prática do educador social, a gente teve que ressignificar o trabalho do serviço de convivência, e a gente foi aprendendo isso junto, no ombro a ombro, sentindo a comunidade, que mesmo uma comunidade com toda a violência, a maneira como ela nasceu, ainda é possível colher flor naquele lugar. Porque a coletividade nasceu também nesse momento muito difícil, onde as pessoas que têm menos, elas continuam lá nos ajudando, nos auxiliando, de forma muito pontual, indo fazer alimentação através das viandas que a gente distribui 4 vezes na semana, porque a gente também procura ter esse olhar e esse alcance de atender a comunidade como um todo, não só as famílias referenciadas ao serviço de convivência, porque muitas daquelas famílias que estão lá naquele território, elas continuam invisibilizadas. Elas não têm cadastro no CRAS, elas não têm cadastro no Bolsa Família, elas não conseguiram receber o auxílio emergencial, porque o governo, em vez de facilitar, ele burocratizou isso. Ele burocratizou para quem? Porque teve um bando de militar que recebeu esse negócio sem precisar receber. Entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente precisa, então, continuar a dizer, né? Botar o dedo na ferida. E eu sempre fico muito exaltado quando eu falo dessas coisas, porque eu sei o rosto das minhas crianças. Eu conheço, eu sei do trabalho que eles estão passando no dia a dia para conseguir comer no final do dia. Eu sei do trabalho que as mães estão passando para conseguir levar dignidade à mesa. Entendeu? E isso é uma coisa que mexe muito comigo. Mexe comigo porque se a barriga grita, se a barriga faz barulho, a cabeça não consegue pensar. Não consegue, porque é a primeira coisa que a gente sente, e fome dói. E fome dói. Então, eu acho que a gente já pode... Né? Eu falei demais. Eu sempre fico muito emocionado quando eu falo dessas coisas, porque é um trabalho que tem sido muito difícil. Ser educador social nesse período de pandemia não tem sido fácil. A gente acolhe a escuta, a gente acolhe o abraço, a gente enfrenta a pandemia, a gente enfrenta tudo e a gente está lá ombro a ombro no dia a dia, porque entende a necessidade de realização desse trabalho. Então, eu vou passar a palavra, então, não sei se a Dayana quer trazer alguma contribuição, a Karine, mas eu vou tomar uma água que eu acho que fiquei bem emocionada. Vai falar, Karine? Vai, Daya, vamos fazer uma rodada, já são 9h10, gente. Eu tinha um palpite, né? Eu tinha um palpite que a coisa ia longe, mas vamos lá. Bate-papo aqui, Daya, antes de tu falar, que o bate-papo tá bonito, gente. Isso aqui é uma coisa, um primor a participação. Eu estou recebendo WhatsApp o tempo todo, a gente participando no bate-papo aqui no WhatsApp, gente. Vamos lá. Vamos fazer mais uma rodada e vamos ver como a gente encaminha esse desfecho aí, Daya, por favor. Não, em absoluto, né? Pedro, tem que ser assim mesmo, velho. Tem que ser dessa forma. Enquanto tu fala, eu vou sentindo, porque é exatamente isso. É a gente olhar para a realidade com respeito que ela precisa ter.
porque não são indicadores, são pessoas, inclusive, que a gente tem contato no dia a dia, que tu sabe o nome, e que isso tem uma outra relação. Em definitivo, a partir do momento em que a gente se ausenta dessa responsabilidade e que a gente desvia o olhar, como tem feito o Estado, e eu acho que tu traz muito bem isso, a gente está promovendo ainda mais essa violência que está aí, na cara, todos os dias. Não tem como falar em educação, não tem como falar... Quando tu trouxe do auxílio, isso para mim foi assim, desesperador, no momento em que a gente andava nas comunidades e as pessoas falavam, não consigo, burocratizaram tanto, levaram a um nível tão absurdo que a gente não consegue levar o mínimo, que é um auxílio, que no momento seria para essas pessoas, mas que está sendo para a classe A, B e para militares. Está aí, está nas notícias do dia. Quem quiser chegar e conferir isso, mas a fundo está aí, sabe? Então, é todo um processo que, para mim, fica muito objetivado, que é essa perversão de uma violência estrutural que agora grita na nossa cara, de uma pobreza deflagrada, escancarada, mas que definitivamente, Pedro, faz parte desse projeto de extermínio da população preta e pobre. É isso, é parte dessa estrutura que não considera, em um país que não considera racismo como algo que estrutura, que fica falando que vidas negras importam, mas que, em definitivo, não se atenta aos indicadores aqui, e não vamos muito longe, vou até trazer um exemplo. Agora está no debate, na pauta, e a questão das cotas para pós-graduação nas universidades. Eu estou falando das crianças que tu atende, das crianças que eu tenho acesso, que sequer conseguem concluir o ensino fundamental. Vamos falar, então, do ensino de qualidade, vamos falar dessa educação à distância, para depois a gente trazer à tona esse outro debate. Não estou desconsiderando a importância, mas quero dizer que projetam isso num outro lugar, para, de fato, não olhar aquilo que tem que ser olhado, com a responsabilidade que se tem que ter. Então, é tudo muito distanciado e de novo trago essa bolha da alienação que fazem questão de nos colocar, e quando eu digo nós, eu falo nós enquanto sociedade, e que a gente precisa estar atento nesse projeto para poder fazer a ruptura disso, que é democratizando a informação, que é levando aos nossos o mínimo da dignidade, que é a comida da mesa, mas também a informação. Ninguém vai conseguir sair desse projeto, ninguém vai conseguir ter ascensão desse lugar, ninguém vai considerar as violências do racismo, ninguém vai considerar sexismo, ninguém vai considerar a violência de gênero que está aí na nossa cara todos os dias, ninguém vai considerar sequer uma relação dessa estrutura, dessa perversidade com LGBTs, com negros, com as ditas minorias, que são pautadas como minorias, para que se mantenham nesse lugar. Ninguém considera, porque definitivamente a gente não tem informação suficiente. E quando falo isso a nível de sociedade, porque talvez nós tenhamos essa possibilidade de estar aqui debatendo, mas em grande maioria as pessoas que nós atendemos, aqueles que estão lá na comunidade, que nesse momento não estão ouvindo esse debate e que são os que mais sofrem com isso, não conseguem perceber. São eles que estão ali em meio a tudo isso, sofrendo e morrendo todos os dias e sendo aniquilados com essa perversão, com essa perversidade, quando a gente vai aniquilando sonhos, quando a gente vai aniquilando a possibilidade dessa ruptura, porque a gente não consegue chegar lá e o Estado não chega, de fato é isso. Quando o Estado não chega ofertando aquilo que deveria, com políticas sérias, compreendendo que a urgência do dia é a fome, Pedro, mas a gente tem outras questões que quando... E aí eu vou trazer até um exemplo, que é a segurança pública. Quando a segurança chega nesses espaços, chega para matar, chega para aniquilar. E eu estou bem engasgado com algumas situações que eu estou vendo, e que se eu denuncio, ainda quem vai virar alvo sou eu, sabe? E é isso, porque daí as pessoas sabem quem tu é, tu tem um rosto, tem um nome, eles vão atrás. Porque é isso. Daí como é que a gente consegue viver em meio a esse... E que isso, né, a esse pandemônio todo, sem ficar adoecido, e acho que é importantíssimo quando se traz isso, quando o Jean fala, quem cuida do cuidador. Como é que a gente vai estar ali com o mínimo de saúde mental para poder estar pensando em questões, para poder estar ressignificando, inclusive, fazer, se tu não tem respaldo, se tu não consegue sequer levar o mínimo básico. Porque é isso, em um lugar onde a fome... É isso que tu diz, eu acho que é muito feliz essa tua fala, porque é isso.
quando tem fome, cara, nada se produz. Nada se produz. E são essas as pessoas que depois vão ser culpabilizadas, porque ainda se vem de uma lógica meritocrática e que é muito difícil da gente estar combatendo nesses lugares. Então, está tudo tão muito bem amarrado, foi tudo feito de uma forma tão fechada que é difícil para quem está na linha de frente na educação social estar desconstruindo isso. Eu acredito que é possível, eu acredito. E é por isso que eu me coloco à disposição, sempre, desde muito tempo. Mas é tão complicado e é tão complexo porque tu sempre vai barrar em lugares que deveriam estar te auxiliando a fazer essa sistematização de possibilidades e ofertas reais para a construção do novo. E não do novo pós-pandemia, do novo desde que teve aqui nesse país uma ideia de falsa abolição da escravatura, e digo falsa mesmo, porque não existe. Não existe. Enquanto a gente está nas periferias e vê pretos, em sua grande maioria, necessitando de um auxílio, e quando falo do auxílio é da comida na mesa, que estão trabalhando nos trabalhos informais, que estão fora das escolas, que estão nas sinaleiras novamente. É isso. O trabalho infantil está aí gritando na nossa cara, porque tem fome. Então, tu vai buscar da forma que der. E isso colocando em risco a própria vida. Sabe? Enquanto a gente não trabalhar nessa estrutura da racialidade e que o racismo ele estrutura essa sociedade, a gente vai ficar aí passando panos quentes. Em definitivo, não dá mais, não tem condições da gente trabalhar numa perspectiva de construção de um novo momento para essa sociedade que já está falida. E que eu penso isso quando vejo que ela é moldada e ela é pautada em torno do capital e não das pessoas. E não das pessoas. Sofrem cotidianamente com isso. A gente precisa e tem que ter essa responsabilidade. Isso é responsabilidade. Porque se não tiver essa responsabilidade, se não tiver essa seriedade, novamente é aquilo que a gente trazia lá no início. A gente vai estar culpabilizando esses indivíduos. Mas culpabilizar quem não tem o mínimo de possibilidade de ruptura desse processo é ainda mais perverso, sabe? Então, é necessário que a gente fique muito atento, se mantenham forte e, por favor, defendam o SUS, que é o sistema que agora está dando conta disso. Defendam o SUS. Defender o SUS é defender a democracia, é defender todo um projeto que tem agora dentro do Ministério de Saúde de militarização desses espaços. É defender que a gente possa ainda garantir o mínimo de equidade, de integralidade para quem não tem nada. E quem chega nesses espaços, mais uma vez vou dizer, é quem está mais precarizado. São os agentes comunitários de saúde, são aqueles profissionais que estão na atenção básica e que também não são, que são invisibilizados, não são valorizados assim como os profissionais da educação social. Então, é necessário que a gente se atente a isso, porque, caso contrário, a gente não vai conseguir passar, não, na verdade, a gente até vai passar por esse momento, mas contabilizando os nossos empilhados, mortos, porque é isso que vai acontecer, porque ninguém está olhando para a gente com um mínimo de dignidade e respeito. Respira fundo e tenta organizar a ideia depois dessas falas, né? Gente, passa uma história na minha cabeça. Eu olho para o Pedro e lembro que eu conheci o Pedro criança. E conheci o Pedro criança num contexto em que trabalhávamos, eu e Eliene, né? Num processo de organização muito importante na região onde o Pedro falou, né? Na região onde o Pedro mencionou, onde o Pedro cresceu e hoje atua como educador social. Quanta coisa, quanta denúncia na tua fala, Dayana, quanta denúncia na fala do Pedro, na fala do Jean, quanta coisa para a gente pensar, fico com dificuldade de organizar o meu pensamento, com tanto conteúdo. E é importante que a gente ocupe esses espaços virtuais hoje para poder falar, porque estão vomitando na nossa cara, literalmente, estão dando tapa na nossa cara todos os dias. É impossível que a gente não faça o contragolpe e que a gente não possa ocupar os espaços para poder falar também e para poder dar visibilidade para essas realidades que são reais, concretas, cotidianas e que não foram construídas neste momento pandêmico. Que este momento serviu apenas para acirrar esse fosso das desigualdades, da desigualdade social, da desigualdade educacional, gente. O que estão fazendo, Dayana, com os nossos adolescentes em Porto Alegre? Quando tu falas que tu enxerga as coisas nas comunidades que tu não pode denunciar. Nós também enxergamos coisas todos os dias.
perguntas, pelo menos as perguntas nós temos que fazer, o que tem feito com a nossa juventude, o que tem sido feito com a nossa população em situação de rua, o que tem sido feito com as nossas crianças e adolescentes. Esse novo normal, que de normal não tem nada, apenas uma expressão vaga para constituir uma nova intenção de constituição de uma normalidade. Nós não queremos mais a normalidade, não tem nada de normal nisso tudo. A normalidade é o que nós temos que defender, porque não há nada de normal em passar fome, em não conseguir se estruturar para ir para a escola. Eu, enquanto professora, agora vi colegas professores aqui no bate-papo, lá na Vicentina, de crianças que não sentavam para estudar porque passavam fome, porque vinham para a escola no turno da manhã sem ter o que comer. Quem concentra às 7h30 da manhã para estudar e aprender, sendo que não comeu na noite anterior e não tomou café no amanhecer, e precisa estar na escola? O fosso da desigualdade só se acentua com a pandemia. Para além dos números, pessoas. Para além dos números, direitos. Para além dos números, equidade. E aí eu aproveito o gancho aqui também para a gente não avançar mais ainda do que a gente já avançou no tempo, né? E eu olho para o Jean, grande companheiro de batalha lá no Fórum de Educadores Sociais em 2008, né, Jean? Que a gente vinha se encontrando, organizando junto com Roberta da Rosa, Binô, tantos colegas, Michele Duarte, que eu vi passar por aqui também, tanta gente boa, tanta gente bonita, tantas educadoras e educadores sociais, que em São Leopoldo se olhavam e diziam: quem somos nós? O que fazemos aqui? Qual é o nosso papel dentro da política pública da assistência, que é onde nós nos encontrávamos, né? Então, desde lá até hoje, a gente vem reforçando, e eu tenho certeza que o Jean ia falar isso também, estou roubando a tua fala, né, Jean? Desde lá até hoje, a gente vem sempre trazendo a importância e a necessidade do encontro, da organização coletiva, da organização em fóruns, da organização dessa categoria de trabalhadores invisibilizada, fragilizada e que desenvolve um trabalho essencial de promoção e efetivação de direitos. Acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro, porém, numa condição de trabalho muito precarizada. Né? Então, fica aqui o convite para tanta gente. Eu só quero mencionar rapidinho alguns coletivos que passou por aqui. A Eduso Brasil, a ESMAR, NUPEPS, a APIM, CEPOPS, AMBAV, PCA, COL. Gente, que coisa bonita esse movimento, que coisa bonita essa gente linda aqui com a gente acompanhando essa conversa. E aqui, ó, tecendo no bate-papo, né, uma conversa muito, muito, muito calorosa, quente. Eu saio daqui, eu vou fazer faxina agora na minha casa, porque eu tô enlouquecida, né? A gente ferve, o coração ferve, o sangue ferve, e a alma agradece, porque foi um momento realmente assim, ó, fantástico de partilha, com gente tão comprometida, com temas tão doloridos, mas que a gente precisa falar, que a gente precisa jogar na cara, que a gente precisa dar visibilidade. Então eu já encaminho, né, a minha fala e passo para o Jean para a gente ver como o Pedro termina, e se consegue terminar esse negócio, né, Pedro? É isso aí, eu acho que a gente fechou a nossa conversa momentânea, né, Karine? Porque eu acho que a gente tem uma discussão, assim, a se fazer. A gente falou ontem que seriam 20 horas, né, para a gente poder dar conta, e olha lá, eu acho que ficaria para 36 horas, 48 horas, até uma semana. Mas eu acho que a gente tem que pensar assim, agora, enquanto categoria de educador social, se manter conectado, se manter junto, né, porque esse fardo que a gente está carregando, ele é muito pesado para se carregar sozinho. Então, nesse momento agora, como se diz, a gente tem que se dar as mãos e não largar a mão do outro, porque a gente tem que ter a resistência, né? E como diz, eu acho que uma fala que a Eliane trouxe no terceiro encontro de fóruns, que foi lá na FEBAS, não me recordo se era o terceiro ou o segundo, terceiro, que ela diz que educador tem que ter lado político, a gente tem que ter um lado político realmente, não dá para ficar na imparcialidade. Tem que ter, porque a gente tem que se posicionar. Se a gente não se posicionar, a gente vai tomar, né, a gente vai ser passado por cima. Eu participei, para trazer um pouquinho aqui, para fazer o fechamento de um grupo
de educadores, enfim, onde tinham educadores muito direcionados para esse governo que está presente, governo federal. E me preocupou quando esses educadores começam a tomar formato e tomar força dentro dos coletivos. Governos afinados a governos fascistas, entendeu? Educadores afinados a governo fascista. Isso me preocupa. Que educador é esse que está chegando hoje aí? Né? Que educador é esse que quer ocupar uns espaços, né, que a gente está lutando há tanto tempo para se fortalecer enquanto categoria? Tá? Só para deixar um pouquinho desse questionamento, assim, e desse cuidado com o que está vindo pela frente. Como alguns espaços estão sendo, da educação, estão sendo tomados por professores pentecostais muito reacionários, né? Dentro da educação social, hoje estamos tendo esse recorte, né, fascista, né? E talvez, assim, nessa linha assistencialista que a gente está vivendo um pouco, né, sendo fortalecida nessas comunidades com esse viés assistencialista, com o fascismo, mascarado, sabe? A gente vai ter que ter um cuidado e se fortalecer muito, tá? Muito obrigado pela participação, acho que a gente tem outros encontros pela frente aí, temos que pensar alguma coisa junto aqui em São Leopoldo, Porto Alegre, com Santiago aí, que está aí, né, o Santiago mandando áudio, WhatsApp, enlouquecido, que ninguém conseguia entrar, né, preocupado com essa nossa briga, com essa nossa luta. Valeu. Pedro, Daiane. Pedro. Acho que está para passar a palavra para a Daiana ali, para ela se despedir do pessoal, e a gente vai encaminhando o encerramento. Eu acho que eu já falei demais, Pedro. É só agradecer mesmo essa possibilidade e colocar à disposição, assim, acho que por hora nas redes, né, mas principalmente pelo fato de que essa é uma construção que vem já desde longe, né, e que não se esgota. Eu acho que e o debate também não se esgota. Então é importante a gente estar unido e fortalecido, se fortalecendo, assim, ó. Por favor, se mantenham esperançando. Pode ser que a gente demore a ver essa transformação, mas é mais do que necessário que a gente continue assim, esperançando esse novo momento, pensando que todos aqueles que a gente atende, todos aqueles que a gente tem contato, realmente precisam dessa nossa força, precisam que a gente ressignifique o fazer e se coloque aí ativo, presente na luta. É para além da fala, a narrativa ela é importante, mas é na ação. Então eu convoco vocês assim, para que a gente possa renovar essa vontade, essa fé uns com os outros. E acho que é importante isso, assim, a gente ter esses momentos de troca para, como diz a Karine, sair daqui, fazer a faxina e sentir essa intensidade, é isso. Então, que a gente possa se manter fortalecido nesse período e atento a todas essas questões, assim, ó, vamos lá na luta, estou aqui à disposição. Pedro, um grande abraço. Karine, Jean, é sempre muito, muito bom estar com vocês e fico feliz em compartilhar desse espaço. Obrigada, Isaura Maia, pelo convite, a todos os coletivos da educação social que aqui passaram, grandes parceiros que eu vi aí também se manifestando, porque são essas as pessoas que hoje fazem, e eu falo por mim diretamente, assim, fazem com que eu me coloque enquanto educadora social com um imenso orgulho de ser educadora social. Então, um enorme abraço, uma boa semana para nós aí, ó, já abrindo o caminho, né? Semana tinindo. Então, gente, só para a gente já ir encaminhando esse encerramento, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da Karine, da Daiana e do Jean por toda a disponibilidade, por todo o carinho com o qual vocês receberam esse convite e se propuseram a tecer esse debate tão importante conosco do Isaura Maia. Né? Quero agradecer a todo mundo que foi mandando mensagens ali, todos os grupos de educadores que foram nos avisando dos problemas técnicos, que é comum, porque a gente também teve que aprender a se adequar a essa nova realidade. Né? Então, eu quero deixar um abraço carinhoso a toda a comunidade Tancredo Neves Santa Marta, né? Que eles vão ouvir esse áudio amanhã, porque junto com essa pandemia nasceu o núcleo comunitário na Tancredo Neves, então a gente vai divulgar isso para que eles também escutem,
né? Agradecer todas as mães que estão lá conosco no dia a dia também preparando a alimentação. São muitas mãos, né? E de um afeto grandioso nesse momento tão difícil. A gente deixa esse abraço a todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Então, eu vou ceder o meu lugar agora para a Eliane, ela quer entrar um pouquinho para dar um abraço em todo mundo, se despedir, e como já é rito da Isaura Maia, ela sempre acaba cantando, então não poderia ser diferente. Então, eu deixo meu beijo para todo mundo, a Karine ainda quer falar mais alguma coisa, então, beijo, abraço a todos e todas. Até que a Eliane se posicione, eu quero deixar um convite para esta quinta-feira, gente, nossa live CEPOPS, que acontece nas quintas-feiras, às vezes nas sextas, mas em geral é nas quintas, cartografia do cuidado da população em situação de rua, cartografia como método da educação social de rua, com o Bino, educador social, que começa em São Leopoldo, vai para Novo Hamburgo e faz um baita trabalho também, gente. Então, fica o convite, gratidão, gente, gratidão, gratidão. Vamos ouvir a nossa mestre, mãe aí, Eliane, obrigada, meu amor. Então, uma boa noite a todos, que alegria grande esperançar com vocês, sonhos infindos, Karine. É uma alegria muito grande mesmo poder compartilhar em noites escuras um céu tão bonito de possibilidades. Eu acredito, Karine, que são nesses momentos, como tantos outros atrás, aqueles que já são mais velhos da educação social de rua. Em 94, eu já era educadora social de rua em Novo Hamburgo, e depois conheci a Karine nessa caminhada também, e fui tecendo uma história e entrelaçando sonhos, possibilidades, territórios, São Leopoldo, Porto Alegre, enfim, fui avançando e amadurecendo e fazendo uma escolha, Jean, na sociedade, viu, Daiane? Eu tenho uma escolha que ela é política, que ela é da educação, que ela é da transformação, mas que ela é do chão da experiência, porque de lá se colhe o que tem de melhor para a construção de novas plataformas para a sociedade, para a cultura, para a educação e para o lazer. A Isaura Maia vem sendo esse ponto de resistência. Inclusive, enquanto eu me preparava para entrar em algum momento, a gente teve várias crises no acolhimento. Imaginem vocês se ser educador social de ponta, lá na Tancredo, lá no COL, lá na PAI, na Feitoria, em Porto Alegre. Imagine dentro de um acolhimento, 20 jovens, crianças e adolescentes, trancafiados o dia inteiro, sem a gente ter muitas possibilidades nem de um computador ou de telefone, as famílias que não podem visitar, quando a internet dá, a gente consegue fazer uma audiochamada, quando não, as famílias ficam naquela angústia e as crianças querendo saber o que está acontecendo, e nós vamos nos reinventando. Hoje a minha luta maior é mesmo no fronte dos acolhimentos, tanto da nossa residência inclusiva, quanto do acolhimento Clara Francisco e do nosso acolhimento Meu Pé de Laranja Lima, em Nova Santa Rita. A gente escolheu, né, a alta complexidade para fazer a militância da transformação, porque dali também é visível os rostos que não são vistos, né, Karine? A Karine teve o privilégio, e nós, o privilégio de tê-la como nossa pedagoga. Outro dia nós estávamos retomando, né, a nossa rotina, a nossa dinâmica, né, do cotidiano, e ela foi escrita pela Karine. E a nossa pedagoga, tia Silvia, disse: tia Li, isso aqui é coisa de ontem. Eu digo, de fato, é coisa de ontem, porque quem escreveu tinha os olhos no futuro e a vivência de uma realidade tão presente. Então, ser educadora social, gestora de uma entidade em tempos tão difíceis, nos coloca num desafio maior ainda de esperançar todos os dias, de crer no impossível, de crer nas possibilidades pequenas, mas que podem gerar, né, muita fertilidade no nosso útero, na nossa barriga, nas nossas tetas, na nossa cabeça. É disso que se faz no educador, né, Jean? É desse chão que vai se alastrando, né, e que vai sonhando com democracia, com igualdade de gênero. A gente vai pensando, Daiane, tantas possibilidades. Eu estou te olhando aí com esse rasta lindo e pensando que vidas negras importam. Nós temos trabalhado isso todos os dias com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque a Isaura Maia foi uma mulher negra da periferia de São Leopoldo, lá da Coab Duque,
uma mulher, mãe de família, catequista, que foi se fazendo educadora através da Pastoral da Mulher e com o seu jeito negro de ser, nos deixou um legado do cuidado com autonomia, com sabedoria, com educação, com profetismo e canto, que faz a nossa vida se encantar todos os dias, né, Karine? Então, eu quero compartilhar desse momento com vocês, deixando, né, esse desejo muito grande de utopia, esse desejo muito grande de ainda poder alastrar a democracia pelos quatro cantos desse país. E dizer que esse tempo pandêmico nós já vivemos em outros momentos. Eu vivi isso lá em 94, nas ruas de Novo Hamburgo, nos becos de São Leopoldo, e continuo vivendo no território onde a Karine, como educadora social em 2004, 2005, 2006, né, ajudou a construir a primeira cooperativa de mulheres, né, um galpão de reciclagem para coleta seletiva, né, Cá? As mulheres têm uma linda memória de ti. E tudo isso ainda existe por lá, e ainda persiste. E a gente vai alimentando, né, essas possibilidades. Então, é nesse sonho, é nesse canto que nós continuamos. A gente precisa botar o pé lá na frente do horizonte e dizer aqui nós estamos, e quando tudo isso passar ou continuar, a educação social continua sendo fronte de resistência, de persistência e de construção de contabilidade, de possibilidade. Porque não tem como fazer educação social em home office. Não tem como pegar na mão das pessoas pelo computador. Não tem como ouvir o roncar da barriga, né, por uma tela de telefone. Isso a gente escuta mesmo todos os dias, e isso vai fortificando a nossa luta e transformando os nossos sonhos. E aqui em São Leopoldo, a gente tem construído, nesses tempos, muitas possibilidades, né? O Conselho da Criança e do Adolescente tem sido muito presente. O Fórum de Educadores Sociais, o Fórum das instituições não governamentais tem um lado também nesta cidade e tem construído um trabalho muito presente por meio das organizações da sociedade civil. E de muitas formas o serviço de convivência vem acontecendo, de muitas formas São Leopoldo vem sendo referência nesse momento de crise. Nós não nos ausentamos. Apesar de não termos um comando em Brasília, a gente tem um comando forte em São Leopoldo. Tem uma militância aguerrida, né? Tem CRAS presente, tem CREAS atuando, tem um CAPS, né, compreendendo a dificuldade da saúde mental de nossas crianças e dando continuidade. Tem, né, um secretário de saúde que tem lado e tem toda uma rede articulada. E, por meio da assistência e da nossa insistência, inclusive, Karine, São Leopoldo vai ser assim, uma referência no sentido de atendimento às crianças com Covid-19. Nós vamos ter uma casa de triagem já nos próximos 15 dias, uma casa de triagem para receber as crianças que vão ser acolhidas via conselho tutelar, aquelas crianças também e adolescentes que vão evadir ou que evadem para não retornar imediatamente para o acolhimento, elas vão ter um lugar, né, para poder fazer a testagem e ali fazer o isolamento vertical, como também, né, um outro lado dos adultos que não podem cumprir o isolamento em suas casas, vão ter um acolhimento por meio da AMEP, em parceria com a Secretaria de Assistência, né, SDS, e o governo municipal para atendimento desses adultos e 20 crianças e adolescentes que, porventura, contraírem, né, a Covid-19 e não puderem, e nem tem esse lugar para fazer o isolamento em casa. Então, a gente vai ter né, educadores com toda essa disposição, se colocando em risco, mas o risco é o nosso lugar, porque se transforma a partir, né, dessas experiências. Então, dizer que aqui a gente continua nessa luta, que isso possa se multiplicar pelas regiões aqui do Vale dos Sinos, pelo nosso país afora, e que com essa esperança freiriana a gente vá construindo esse caminho que é novo, mas que não é novo para nós, porque pandemia a gente está acostumado a viver e reviver, talvez não com tanta intensidade, com, né, essa diversidade que a gente vive nesse momento, mas a gente já, né,
foi criado na educação social nessas perspectivas, né, de entrar onde ninguém entra, de escutar quem ninguém escuta, de ouvir, né, o silêncio das vozes que querem gritar e principalmente de fazer a resistência. Aqui agradecer também a todos aqueles que nos antecederam, né, Karine? A gente tem muita gente boa aí que nos antecedeu, inclusive que nos orientou lá na academia, né, que foram nossos referenciais, que são nossos referenciais, nos referenciais teóricos e que nos estimulam a praticar a vida da educação social. Um abraço grande a todos os educadores e felicidade por fazer parte dessa categoria. Felicidade por, né, estar nesse processo. Pedro, eu acho que caiu alguma coisa aqui. Pedro! Felicidade por, né, estar nesse processo. Pedro. O Pedro tinha saído e tudo ficou sem visão aqui, mas eu quero deixar para o coração, para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa ancestralidade, que nos anima e que nos dá, né, o norte, o sul, o oeste nessa caminhada. Com Antônio Gringo, lembrando o Movimento Sem Terra, lembrando aqueles que lutam lá no fronte, que produz a comida mais saudável nesse país. Ouvi um pássaro cantar no cativeiro. Naquele instante não contive a emoção em saber que a beleza de seu canto condenou-o a viver numa prisão. Se por cantares hoje vives prisioneiro, somos iguais neste ofício de cantar, para dar ao mundo mais poesia e ternura, em liberdade cantar a vida e o amor. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço para voar. Quantos homens nas gaiolas desta vida, aprisionados pela empáfia do poder, são como pássaros cativos da injustiça, morrendo aos poucos na prisão do mal viver. Quero ver pássaros e homens livremente romper na vida toda forma de prisão, que só o amor e a liberdade nos cativem, aprisionando-se em cada coração. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço para voar. Grande beijo no coração, na alma, no território, na vida da nossa gente, das nossas crianças, das mulheres, dos homens, dos adolescentes, dos seres humanos do bem. Que a gente possa continuar semeando a paz e a liberdade em cada coração. Que a educação social continue sendo essa ferramenta de enfrentamento à pandemia nesses momentos tão difíceis. E lá na frente a gente vai cantar com mais liberdade, né, Jean? Né, Daiane? Que a negra Mariama nos ilumine nessa travessia, que a nossa ancestralidade se faça luz e meio para vencermos, né, todos os dias. Um grande abraço e uma boa noite. Obrigada a quem nos acompanhou, quem esteve conosco. Grande abraço. Então,